Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você a nossa terceira edição dos 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Deixe-me explicar o racional, né? Eu começo do top 5, né, a nível de relevância, até chegar ao top 1. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e procure a playlist para ver os vídeos anteriores, tá? Vai te ajudar muito a criar este panorama das atualidades em nosso país e no mundo. Então vamos ao que interessa. Tá na tela. 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, é só seguir o @pergunta pro Heitor. Então, começando com o quinto tema mais relevante da semana, já está na tela. Banco do Brasil mira 3 bilhões em crédito na AgriShow e reforça a aposta em inovação sustentável. Aqui nós temos um olhar muito sólido, tanto para, olha que interessante, o agronegócio, mais para a chamada agricultura familiar. A AgriShow, que vai acontecer entre os dias 28 de abril e 2 de maio de 2025, vai receber ali estandes dos mais diversos núcleos com palestras, painéis e eventos promocionais para difundir a agricultura e o agronegócio em Ribeirão Preto, São Paulo. O BB, por sua vez, projeta captar cerca de 3 bilhões em propostas de crédito durante a 30ª edição da AgriShow. Então perceba, o Brasil, como é um país agroexportador, e a exportação dos commodities agrícolas são um carro-chefe da nossa economia e para o nosso PIB, por obviedade, nós temos que entender esta relevância. Então, durante a feira, vai ser lançado o Clube Broto, um programa de benefícios para produtores que adotam práticas digitais e sustentáveis integrados à plataforma digital Broto. Então perceba, a inovação no campo, a agricultura 5.0, o uso dos elementos da quarta revolução industrial estão cada vez mais em evidência dentro do nosso país. Segundo tema, o nosso top 4 da semana, Equador, questão política. Oposição contesta a eleição e pede recontagem de votos em mais de 1.700 urnas. Ó, questão eleitoral em pauta. Eleições dentro da América Latina sempre estão em evidência em provas no nosso país. O partido da líder opositora e ex-candidata à presidência do Equador, Luísa González, solicitou ao Conselho Eleitoral Nacional a revisão da contagem de votos de 1.729 urnas, alegando indícios de fraude. Ó, aqui nós vamos ter a OEA já atuando, né, para ver a viabilidade desta eleição. Professor, isso tem acontecido muito aqui no contexto latino-americano, muito mais do que deveria, né? Então nós temos uma preocupação. A Diana Atamainte, né, que é a líder do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral do Equador, confirmou em uma coletiva de imprensa, né, o recebimento do pedido e que vai analisar, podendo aprovar a recontagem total ou parcial, ou então rejeitar a solicitação. Algo me diz que vai ser rejeitado a solicitação, mas vamos aguardar, né? Aí nós seguimos. Embora autoridades eleitorais e observadores internacionais tenham confirmado a vitória de Daniel Noboa no segundo turno, realizado em 13 de abril, o movimento Revolução Cidadã afirma que há inconsistências e documentos incompletos nas urnas questionadas. Professor, esse questionamento tem sido muito comum, sim, e estes indícios
também, tá? Então a gente precisa ficar sempre muito de olho. Contestação a resultados eleitorais, nós tivemos recentemente, né, na Venezuela, nós tivemos há alguns anos no Brasil, também há alguns anos nos Estados Unidos. Então, este elemento aí, esta questão de manipulação eleitoral e falcatrua está se tornando cada vez mais comum, né? As chamadas fraudes eleitorais e refutações estão se tornando algo recorrente do imaginário da América. Então, seguimos para o nosso top 3. Esse aqui é um tema de primeiro escalão. Desmatamento na Amazônia avança 18% e acende alerta sobre o retrocesso ambiental em 2025. Bom, deixe-me fazer o primeiro adendo. Em 2025, nós teremos no país a COP30, em novembro, em Belém, no Pará. A Conferência do Clima da ONU, ou a Conferência das Partes, vai reunir aqui as principais lideranças globais. E aí, olha o que nós temos neste cenário. O desmatamento na Amazônia registrou um aumento de 18% entre agosto de 24 e março de 25, segundo dados do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Ó, o detalhe, o recorte que nós utilizamos é de agosto a julho de 2025. Isso aqui formata o que nós chamamos de temporada, tá? Porém, os primeiros dados já registraram um aumento numa comparação com agosto de 23 e março de 24, tá? Este levantamento é comparatório. Aí, olha só, o levantamento segue o chamado calendário do desmatamento, que considera o período entre agosto de um ano e julho do ano seguinte, em razão do regime de chuvas caracterizado pela região. Olha esta informação, tá? Entre agosto de 23 a março de 24, havia sido desmatado na Amazônia 1.948 quilômetros quadrados. Este é o dado da temporada passada. Nós estamos no meio da nova temporada. Aí se estabelece de agosto de 2024 a março de 2025. E os dados desta temporada atual são de 2.296 quilômetros quadrados. Por isso, este aumento de 18%. Professor, é preocupante isso? Sim. Em especial porque o olhar do mundo está focado no Brasil por conta da COP30 ser sediada em nosso território. Então, ó, fica de olho nesse tipo de evento, porque vai ganhar projeção em sua prova. Tranquilo? Pegou a ideia? Agora nós vamos adiante para o nosso top 2. O segundo tema mais importante da semana em atualidades. Tá aqui. Olha este tema. Crédito do trabalhador movimenta 8 bilhões em pouco mais de um mês e inicia nova fase de expansão. Esse crédito do trabalhador mostra que nós temos uma busca por capital por parte dos trabalhadores em nosso país. Essa busca por empréstimo é algo bastante perturbador, né? Uma vez que, se o trabalhador está buscando empréstimo, é porque, em muitos casos, ele não está conseguindo suprir as suas contas iniciais. Então, é um problema, tá? O programa de crédito do trabalhador, lançado em 21 de março de 25, já movimentou 8 bilhões em empréstimos em pouco mais de um mês,
segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Isso aqui trouxe, obviamente, né, um fluxo econômico ao país, né? Minimamente, algumas contas estão sendo pagas com este capital, ok? A iniciativa oferece uma nova modalidade de crédito consignado voltado para trabalhadores da iniciativa privada. Isso aqui que já era comum para servidor público agora está ganhando expansão com carteira assinada, o famoso CLT, e já contabiliza 1.470.150 contratos firmados, beneficiando 1.439.056 pessoas. A diferença entre o número de contratos de pessoas decorre do fato de que o mesmo trabalhador pode ter firmado mais de um contrato caso possua múltiplos vínculos empregatícios. Professor, essa iniciativa do governo é uma tentativa de sanar um cenário de crise, de elevação da Selic, de diminuição do poder de compra do brasileiro? E aí eu digo para você com muita convicção, é óbvio que sim. Então, tecnicamente, a gente começa a perceber que o perfil dos trabalhadores que foram tomadores desses empréstimos, tá? Só para você entender. Trabalhadores com rendimento de 2 a 4 salários representam 32,4% dos contratos, o que corresponde a 30% do valor total emprestado. Aqueles que recebem entre 1 e 2 salários são responsáveis por 28,85% dos contratos. Então, a gente percebe que a grande maioria dos contratos, mais de 60%, são de pessoas que recebem entre 1 e 4 salários mínimos. Não é aquela população que tem um poder aquisitivo muito grande, é aquela população de poder aquisitivo um pouco menor, classe média e classe baixa em especial. Dito isso, a gente entra no último tema, o tema mais importante da semana, e obviamente você já deve imaginar qual seja. A triste notícia do falecimento do Papa Francisco, que morre aos 88 anos e deixa um legado de amor aos pobres e uma bela reforma na igreja. O Papa Francisco, reconhecido mundialmente como uma voz incansável em defesa dos pobres e como um reformador da Igreja Católica, faleceu na segunda-feira, 21 de abril de 2025, aos 88 anos. A notícia foi anunciada oficialmente pelo cardeal Kevin Farrell, né, carmelengo do Vaticano, com a informação triste. Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que comunico a morte do nosso Santo Padre Francisco, declarou Farrell em comunicado. Então, obviamente, a morte do Papa Francisco vai trazer aqui um cenário de grande mudança nessa estrutura. Então, vamos entender o que acontece na sequência. Haverá um conclave para a escolha de um novo Papa, e esta escolha muda, sem sombra de dúvida, os rumos da igreja. Então, meu caro, bate aquele print aqui agora, printou, marca aqui o @pergunta pro Heitor e posta você estudando com o professor. Um grande abraço e a gente se vê num próximo bloco. Tchau, tchau!